Fazer o seguinte, a gente para um pouquinho de falar do catarinense para bater um papo com o Guilherme Siqueira. Lateral revelado pelo Figueirense, passou também pelo Avaí, foi transferido para a Europa, jogou em Portugal, na Espanha, na Itália, fez sucesso com a camisa do Atlético de Madrid. Muita gente achava que ele seguiria os passos do Filipe Luís, poderia até, de repente, estar numa seleção principal, acabou não acontecendo, ele parou com o futebol. Hoje, trabalha com o futebol fora das quatro linhas, é gestor, é empresário. E a gente separou aí umas respostas dele para conversar, para mostrar para a galera do Clube da Bola. A primeira pergunta é de Itajaí, do Marcelo Nunes. Fala, Marcelo. Então, Mancha, perguntar ao Guilherme sobre a situação da Superliga do futebol europeu, que se comentou muito essa semana, aquele grupo dos 12 clubes, né, 12 grandes clubes da Europa, que se rebelaram com a UEFA na tentativa de criar uma nova competição. O que é que o Guilherme tem, o que é que o Guilherme pensa sobre essa tentativa, hein? Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar participando mais uma vez do programa. E olha, sobre a Superliga, eu acho que o modelo feito não foi o adequado. Está claro que tem sim que existir um entendimento entre clubes e FIFA, clubes e UEFA, e eu acho que talvez essa chacoalhada, digamos assim, dos clubes vai fazer com que haja um entendimento, né, entre os clubes e a UEFA, no caso. Então, pro bem do futebol, eu acho que esse modelo da Superliga não seria o mais adequado, prejudicando, né, os jogadores, prejudicando as competições internacionais com as suas seleções, e eu acho que agora, sim, vai existir um entendimento entre clubes e UEFA para o bem do futebol. Então, eu espero que os próximos passos aí sejam positivos para o futebol, né, e não, sim, para os clubes, porque talvez a Superliga foi mais olhando para os clubes e não o futebol no todo. Legal, Guilherme. A gente vai para Criciúma. Segunda pergunta é do Renato Semensati. Saber do Guilherme a questão do lateral esquerdo, a posição dele no Brasil. Quem na avaliação dele é o melhor aí da posição que ele conhece muito bem? Olha, na minha humilde opinião, eu acho que é Filipe Luís, não vendo só a parte técnica, no momento atual que o atleta vive, mas eu acho num todo, né? Eu trabalho pro futebol. Então, para quem gosta de futebol, para quem gosta realmente de ver grandes atletas, sem dúvida alguma o Filipe Luís é um pacote de tudo isso que eu venho falando, né? Super atleta, um super jogador, 36 anos, um exemplo de profissional. Trouxe sim, agregou muito o nosso futebol brasileiro, não só o Flamengo, logicamente, que vem sendo beneficiado tecnicamente, porém o Filipe é um profissional do futebol e é um atleta que, sem dúvida alguma, veio para agregar e muito o futebol brasileiro. Então não é porque somos amigos, ex-companheiros e hoje trabalhamos juntos, mas sim porque o Filipe é um atleta que eu peço aos mais jovens que se espelhem nesse tipo de profissional, que o futebol brasileiro e o atleta só teria a ganhar. Legal, vamos para Blumenau. Pergunta do Emerson Luiz. Ô Guilherme, na tua visão, por que é tão difícil para o técnico brasileiro entrar, ter mercado na Europa e principalmente ter uma sequência, se firmar? Olha, sobre os treinadores, eu não vejo como um demérito do treinador brasileiro não conseguir pisar na Europa. Eu acho que lá na Europa hoje existem grandíssimos profissionais, uma série de treinadores podendo exercer um papel maravilhoso por lá. Então a gente acaba não tendo, né, essa ida do treinador brasileiro para lá. Eu acho que uma urgência dos clubes brasileiros fez com que alguns treinadores europeus viessem para cá, como foi o caso do Jorge Jesus, ou o próprio caso do Abel Ferreira agora. Mas eu acho que essa necessidade do clube europeu em contratar treinador brasileiro, eu acho que ela não é tão grande como a exigência dos clubes brasileiros, sim, em ter um treinador de fora, né? Então, a gente conseguiu ver aí treinadores vitoriosos no nosso futebol. Eu acho que sim, nós somos o país do futebol, porém no quesito tática, preparação, técnica, num todo, talvez o europeu esteja mais capacitado para exercer esse papel, talvez ele tenha mais estrutura lá fora para poder desempenhar o trabalho dele, para poder aprender, evoluir, coisa que aqui no Brasil talvez a gente não tenha. Então, não vejo como um demérito, eu vejo sim como uma preparação talvez mais completa do europeu para o futebol, melhores estruturas lá fora do que as nossas aqui, para que os treinadores sejam mais capacitados talvez do que os nossos. Repito, não vejo como um demérito e vejo sim talvez uma super estrutura na Europa para que os treinadores possam exercer um excelente trabalho. Legal, a gente retorna para Florianópolis, vamos para a Casa Barra Biblioteca de Fábio Machado. Tua pergunta, Data Fábio. Bom, primeiro agradecer o Guilherme, né, por participar mais uma vez aqui no Clube da Bola. E
E apesar dele continuar no futebol, a pergunta que eu te faço é o seguinte, Guilherme: tem vontade de voltar ali na beira do gramado, de repente, para trabalhar como treinador, como diretor de futebol, mais próximo ali dos atletas? Essa pergunta é muito válida. Eu, assim que eu encerrei minha carreira como jogador, eu já tinha em mente esse convite da YouFirst para poder ser sócio deles aqui no Brasil. Então, hoje, trabalhando com agenciamento, é um mundo totalmente novo para mim, né? Mas eu estou feliz, estou gostando. É claro que eu venho me especializando, fazendo cursos. E o futuro a gente nunca sabe, né? É claro que quem jogou futebol a vida inteira quer continuar trabalhando com o mesmo. E talvez as áreas, eu não sei futuramente quais seriam, mas gosto muito de analisar futebol. Adoro conversar com treinadores que fizeram parte da minha carreira. Gosto muito de gestão também. Então, atualmente eu sou um agente, mas quem sabe no futuro eu possa vir a exercer uma outra função dentro do futebol. Deixa eu quebrar o protocolo aqui, geralmente eu não faço pergunta, depois a gente vai para Brusque com o Rodrigo fazer a pergunta dele, mas como o Guilherme tem essa conexão muito forte com o Figueirense, né? Como é que você tem visto esse problema, todo esse problema financeiro, administrativo do Alvinegro, que está impactando nos resultados dentro de campo, né? E tem uma saída aí para o clube, você daria alguma opinião, Guilherme? Olha, nós que não estamos lá no dia a dia, não estamos dentro do clube hoje, não sabemos o quanto talvez a atual diretoria vem fazendo um esforço tremendo para colocar o Figueirense no trilho. É claro que as más gestões do Figueirense anteriormente comprometeram e prejudicaram muito o clube. É difícil hoje a gente ter uma análise do que vai ser o Figueirense nos próximos anos, mas o que eu sim percebo e vejo é que hoje existem pessoas bem intencionadas lá dentro do Figueirense, tentando de qualquer forma recuperar o clube, e a gente, como bom amante do futebol e para o bem de Santa Catarina também, espera que o Figueirense possa aí se reerguer a passos curtos, para lá na frente a gente ter um clube estável, um clube estruturado, e que essa camisa, que é uma camisa tão respeitada hoje no futebol brasileiro, volte ao lugar que ela merece. Legal, vamos encerrar esse papo com o Guilherme Siqueira com a pergunta do Rodrigo Santos, direto de Brusque. Rodrigo. Bom, eu só queria saber do Guilherme, qual foi o melhor jogador que ele pode considerar, o melhor jogador que atuou com ele na carreira? Eu tive a felicidade de atuar com grandes atletas, mas eu acho que em especial o Antoine Griezmann. Foi um atleta que chegou comigo no Atlético de Madrid, e essa ascensão dele dentro do clube, eu pude participar do começo dela. Então, um profissional aí exemplar, um ser humano sensacional. Então, sem dúvida alguma, eu ficaria com o Antoine Griezmann. Tá aí, legal demais esse papo aí com o Guilherme Siqueira, que ele volte outras vezes aqui no programa. Todo mundo fez